Olá, gente! Uns vídeos atrás nós falamos sobre operações com vetores, mas do ponto de vista algébrico. O que significa isso na prática? A gente fez contas de soma de vetores, subtração de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar e produto escalar e produto vetorial. Ou seja, fizemos vários cálculos e obtivemos números, tá? Mas você sabe que o vetor é um segmento orientado, ou seja, uma seta. O que tem a ver aqueles números que nós obtivemos com essas setas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de vista geométrico dessas operações. Na verdade, nós vamos falar sobre 3 operações hoje: soma, subtração ou diferença entre vetores e a multiplicação de um vetor por um escalar, tudo do ponto de vista geométrico, ou seja, seta com seta dá que seta. Será que essa seta vai levar a gente a algum lugar? Vem comigo que a gente não se perde não. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar falando sobre a soma de 2 vetores no plano. Por que eu escolhi tratar de operações com vetores no plano? Porque a gente vai explorar, né, na verdade, a parte geométrica. E para visualizar bem, vou começar com a visualização no plano e depois a gente pode até rever essas mesmas operações com visualização de vetores no espaço. Para facilitar essas visualizações, nesse vídeo eu vou usar o GeoGebra como auxílio. E eu recomendo que vocês utilizem esse software, ele é gratuito, eu na verdade nem tenho ele instalado, você pode pegar no próprio navegador e ele ajuda bastante. Vou ensinar como que a gente desenha vetores no GeoGebra e como que a gente vai verificar essas operações de soma, subtração ou diferença entre vetores e multiplicação de um vetor por um escalar. Então, a gente vai começar com a soma de 2 vetores e eu vou iniciar falando sobre vetores do plano, dando coordenadas, que na verdade a gente já tratou disso em outro vídeo. Eu vou chamar um vetor U do vetor 2, 1 e vou considerar o vetor V como o vetor menos 1, 2. E o meu objetivo vai ser obter o vetor que representa a soma do vetor U com o vetor V de 2 formas. Eu vou escrever na forma algébrica, que é somar os 2 pares ordenados e obter o par ordenado resultante, e vou fazer isso também do ponto de vista geométrico, que aí, com o auxílio do GeoGebra, a gente vai ver qual é a seta que representa a soma dessas 2 setas, tá? Bom, antes de passar para o GeoGebra, eu queria fazer o seguinte comentário. A gente tem várias maneiras de representar vetores no plano. Eu vou usar, tá, como representação, considerando que esses pares ordenados, eles são os pontos finais da seta que representa o vetor U ou o vetor V, ambos partindo da origem, ou seja, eu vou considerar que o vetor U parte do ponto 0, 0, assim como o vetor V parte do ponto 0, 0, tá? Então, vamos lá, o GeoGebra, para a gente poder fazer o traçado desses vetores. Então, o vetor U, como que eu vou fazer aqui no GeoGebra para traçá-lo? Existe aqui uma ferramenta de vetores, tá? Tá aqui nessa parte que tem os desenhos geométricos, tá aqui a ferramenta vetor. Eu vou clicar sobre a ferramenta vetor e como que eu a utilizo? Eu considero um ponto inicial, como eu falei com vocês, eu vou considerar o 0, 0 como inicial. E como o meu vetor U, ele está composto pelo par ordenado 2, 1, eu vou vir até o par ordenado 2, 1, que é 2 para o x e 1 para o y. Tá aqui, ó, 2 para o x, 1 para o y. Ponto B representa esse par ordenado e o vetor U, então, ligando o ponto A, 0, 0 ao B, 2, 1, está aqui traçado o meu vetor U.
Agora, eu vou traçar o vetor V, que tem como coordenadas -1, 2, tá? Então, -1 para o x, 2 para o y, seria este ponto aqui. Para eu traçar o vetor, eu vou começar aqui do ponto A, como eu disse que eu iria fazer, né? Começar sempre da origem, e vou até o ponto -1, 2, que é esse aqui, que é o ponto C, certo? E aí, como que a gente faz para traçar esse vetor que representa a soma dos dois? Eu vou utilizar um dispositivo chamado regra do paralelogramo. Como é que se compõe isso? Eu vou tracejar um segmento paralelo ao vetor U, aqui na parte de cima, e um outro paralelo ao vetor V, partindo do ponto B. E eles vão se encontrar em algum ponto. Vou desenhar um paralelogramo. Paralelogramos é um polígono de 4 lados, com os lados paralelos 2 a 2, por isso esses tracejados serão paralelos. E daí a gente depois vai traçar o vetor que sai do ponto A e chega no encontro, tá, desses dois tracejados, ok? Então, eu vou usar agora a caneta aqui para eu poder traçar esses tracejados. Então, eu vou vir aqui com bastante cuidado para sair paralelo. Pronto, já tenho um tracejado. Agora eu vou vir com bastante cuidado aqui também do ponto B para sair com o tracejado. Não ficou exatamente perfeito, mas está paralelo. Perfeito. Agora eu vou voltar à ferramenta vetor, vou pegar a origem A novamente, e esse vetor representa a soma, ele tem que vir aqui para o outro lado, representando aqui esse vetor W, né? A soma de um com o outro, ok? Bom, do ponto de vista geométrico, W representa a soma de U com V. Quais são os componentes de W? 1 para o X, 3 para o Y. Agora, nós vamos voltar lá no nosso quadro e vamos verificar se, de fato, a gente tem a soma algébrica dando um vetor W com aquele par ordenado, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para botar tudo em preto. Acabei traçando em rosa aqui errado. Então, o vetor W, lá, vou usar a mesma nomenclatura do GeoGebra. Ele é o vetor U mais o vetor V. Maravilha. Então, a gente já viu isso em outro vídeo, vai ser o par ordenado 2, 1, mais o par ordenado -1, 2. Somando as componentes, então, 2 menos 1 dá 1 no x, e 1 mais 2 dá 3. Então, de fato, o vetor W que a gente encontrou lá tem coordenadas 1, 3. E aqui a gente obteve o par ordenado 1, 3. Eu não fiz essa conta antes, justamente para a gente não ter a tentação de achar que seria aquele par ordenado o resultante. A gente fez primeiro utilizando a regra do paralelogramo, vimos que se tratava daquele par ordenado, depois aqui nós viemos conferir do ponto de vista algébrico, ok? Então, agora, dando continuidade, a gente vai falar da subtração ou diferença entre dois vetores. Bom, pessoal, a gente vai agora falar da subtração ou diferença entre dois vetores no plano. E para não dificultar muito a nossa vida, eu vou utilizar os mesmos vetores que nós fizemos antes. Então, o vetor U de coordenadas 2, 1 e o vetor V de coordenadas -1, 2. Ok? Então, a gente vai voltar lá no GeoGebra, nós vamos traçar novamente esses dois vetores. Pode parecer redundante, mas o objetivo é que realmente vocês consigam utilizar corretamente essa ferramenta de traçado de vetores. Então, o vetor U sai do 0, 0 e vai para o ponto 2, 1, tá aqui. E o vetor V sai do 0, 0
e vai para o ponto menos 1, 2, está aqui em cima. Beleza. Então, o vetor U foi traçado, o vetor V foi traçado também. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Se nós fôssemos fazer a soma, seria traçar desenhar o paralelogramo com os lados opostos, né? E aí a gente pegaria o vetor que parte da mesma origem no ponto oposto. Como não é a soma, é a subtração, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso que vocês voltem aqui no quadro comigo e vejam uma coisa, tá? Se eu faço o vetor, rapidinho aqui que eu tracei um negócio, não tinha nada a ver. Se eu faço o vetor U menos V, que é uma possibilidade de diferença entre eles, isso é a mesma coisa que U mais menos V, ok? E quem é esse vetor menos V? Ele é o oposto do vetor V, desse cara aqui, desse cara aqui. Oposto é qual vetor? É um vetor que tem o mesmo tamanho, tá? A mesma direção, porém o sentido contrário. Então, a gente vai voltar lá no GeoGebra, que a gente já tem o vetor V traçado, e nós vamos traçar agora o oposto a ele, ou seja, vou pegar essa mesma direção, esse mesmo tamanho, ou seja, a diagonal correspondente a um retângulo com tamanho 1 e outro com tamanho 2, porém com o sentido oposto. Então, partindo da origem também, claro, tá? Tem que partir todo mundo da mesma origem. Então, esse cara que ele está chamando de W aqui, na verdade, vai ser o vetor oposto ao vetor V, tá bom? Então, eu quero somar o vetor U com o oposto de V, que foi o que a gente viu lá no quadro. Soma de vetores, a gente utiliza a regra do paralelogramo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com a caneta e vou traçar os lados paralelos, como fizemos. Depois, vou pegar partindo da origem e vou para o lado oposto, ok? Então, aqui, paralelo. Paralelo. Certo? Juntamos os dois. Agora, nós vamos utilizar de novo a ferramenta do vetor e vamos pegar o vetor que parte da origem, como partiu os outros dois, e vamos ao ponto oposto, que é aqui, certo? Onde está o ponto E. Por causa aqui de eu ter feito à mão, não ficou perfeito, né? Mas é esse ponto E que o meu... E o vetor A representa a diferença entre o U e o V, ou a soma do U com o oposto de V. Voltando lá para o quadro, agora a gente vai fazer a continha para ver se está certo o que a gente fez ali no GeoGebra. Então, é U mais menos V, certo? Então, U, 2 e 1, mais quem é o menos V? Vou trocar os sinais, é como se eu pegasse o vetor V e estivesse multiplicando por menos 1. Então, ele vai ser o 1 menos 2, correto? Portanto, em termos de coordenadas, vai ser o par ordenado 3 menos 1, que é o par ordenado do vetor A lá do GeoGebra. Vamos conferir, então, se é o par ordenado 3 menos 1. Voltando aqui no GeoGebra, então, é o par ordenado 3 para o x menos 1 para o y. Então, a gente conseguiu obter aqui o vetor A como a diferença entre U e V. Aí vocês podem estar perguntando para mim assim, mas professora, existe outra forma de representar isso? Porque a gente acabou representando esse A num outro lugar, assim. Os vetores inicialmente estavam aqui, aí a gente acabou fazendo um desenho aqui embaixo. Existe sim. Olha só, esse vetor, ele tem o tamanho correspondente à diagonal de um retângulo que tem na horizontal 3 unidades de medida e na vertical 1 unidade de medida, certo? Então, esse é o tamanho. E o sentido tá no caso, da origem para a direita para baixo, né? Sentido sudeste, digamos assim. Bom, se eu pegar o vetor que parte do C e vai para o B, olha o que está acontecendo aqui, ó, nesse vetor B.
ele também corresponde à diagonal de um retângulo que tem 3 unidades na horizontal e uma na vertical, certo? Então, esse tamanho e esse são idênticos, ok? O sentido eu fiz igual, eu queria fazer igual, tá? Tamanho é igual, sentido igual, a direção é a mesma, eles são paralelos, percebam. Por que eu estou falando isso? Porque você pode, em geral, representar um vetor como uma seta em diferentes locais do plano. O que tem que ser igual? O tamanho, a direção, que é o ângulo, e o sentido. Então, esse vetor B, ele é uma outra representação desse mesmo vetor A. Qual a diferença do B? Ele está no mesmo desenho dos vetores originais. Então, em geral, a gente usa essa representação aqui para a diferença, ou seja, o menos V vai ser o vetor que parte do final do V em direção ao vetor, o ponto que representa o final do vetor U, ok? Então, pessoal, finalizando essa nossa aulinha falando sobre operações com vetores, a gente vai mostrar então como fica do ponto de vista geométrico a operação de multiplicação de um vetor por um número escalar. Então, vou tomar como cobaia aqui novamente o meu vetor U, o mesmo, 2, 1, tá? E dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar aqui e multiplicar por dois números que me interessam para eu depois representar esses vetores multiplicados por escalares lá no GeoGebra. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou multiplicar o vetor U por 2, 2U, tá? E aí o par ordenado que representa o vetor 2U vai ser o 4, 2. E vou multiplicar esse vetor U por menos meio U. Por que menos meio, Carol, professora? Porque menos meio eu troco o sentido ao multiplicar por um número negativo, e a gente vai falar sobre isso, e meio eu também vou diminuir o tamanho. Tá? O 2U eu estou duplicando o tamanho, a gente também vai falar sobre isso, e o menos meio eu estou fazendo a metade do tamanho, ok? E com o sentido contrário. Então, menos meio U, eu vou ficar com o par ordenado menos 1, menos meio, ok? Então, só conferindo aqui, vetor 2U, eu pego o par ordenado e multiplico por 2. Então, 4, 2, que significa, do ponto de vista geométrico, eu dobrar o tamanho do U, mantendo a direção e o sentido, pelo fato de eu ter multiplicado por um número positivo. Isso é importante. E menos meio U, multiplicando, vai dar menos 1, menos meio, que é um vetor que eu tenho a metade do tamanho do vetor original com o sentido contrário. Por quê? Toda vez que a gente multiplica por um escalar que é negativo, nós alteramos o sentido, ele fica no sentido contrário, ok? Então, vamos ao GeoGebra agora, para a gente entender essas coisas, né? Portanto, vamos começar lá com a nossa cobaia, o vetor 2, 1, que a gente já fez da outra vez. Então, partindo da origem, chegando aqui no par ordenado 2, 1, esse é o vetor U. Um vetor que tem o dobro do tamanho do vetor U, mas preserve a direção, ou seja, o ângulo e o sentido, preserve a direção, parta da origem, eu posso continuar daqui. O sentido também vou subir aqui para a direita, só vou dobrar o tamanho. Então, vou pegar um vetor que parte do A com o dobro do tamanho, ou seja, vai ser o tamanho da diagonal, né? Pegar essa diagonal, mais uma diagonal igual a ela, ok? Então, o vetor V é o vetor que vai de A até C. Esse aqui é 2 vezes o U, certo? Então, ao multiplicar um vetor por um número escalar positivo, a gente só muda o tamanho dele, tá? Pode aumentar ou diminuir, se esse escalar for menor do que 1, a gente diminui o tamanho, mas a direção se preserva e o sentido também. Agora, a gente vai fazer o menos meio V.
né? Menos meio já altera o sentido. Então, se o vetor estava para a direita subindo, ele vai para a esquerda descendo, é para o outro lado, tá? Vai partir da origem também. Vai ter que ter a metade do tamanho desse. Então, metade do tamanho do U é um pouco um tamanho, né, que nem é equivalente aqui no caso ao diagonal de um quadrado um tamanho, né? Então, deixa eu tentar pegar aqui. Seria com a mesma direção, metade do tamanho, seria isso aqui, né? Ok, esse vetor W aqui, ok? Mesma direção, porém com o... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não gostei desse W. Eu quero pegar a mesma direção, exatamente a mesma direção, só com sentido oposto e partindo da origem com a metade do tamanho. Agora sim o W está do jeito que eu gostaria, ok? Então vamos conferir as coordenadas desses vetores para saber se elas estão de fato condizentes com o que a gente viu lá no quadro. Então, conferindo lá no quadro, o 2U tinha que ter para ordenado 4, 2, ou seja, 4 para o x e 2 para o y. Voltando para o GeoGebra, ok, eu tenho aqui 4 para o x, 2 para o y. Perfeito. Agora, voltando lá para o quadro, menos meio u seria menos 1 para o x, menos meio para o y. Voltando no GeoGebra, eu tenho menos 1 para o x, menos meio para o y, certo? Deixa eu só aproximar aqui no GeoGebra uma situação que dá para a gente aqui na calculadora. A gente, olha, pelo fato de eu ter feito a mão, ele não ficou exatamente menos 1, menos meio, tá? Menos 1,02, menos 0,58, tá? Mas é exatamente menos meio e menos 1. Na verdade, menos 1 para o x, menos meio para o y, tá? Que eu fiz a mão aqui, não conferi, mas é isso mesmo, ok? Então, é isso. Dá para a gente fazer a representação desses vetores do ponto de vista geométrico, é bem interessante. As definições algébricas e geométricas, elas são unidas, ou seja, uma coisa não é diferente da outra, tem que ser coerente a parte algébrica com a parte geométrica. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e a gente vai continuar falando de vetores ainda mais um tempo. Espero que eu tenha te ajudado nessa, tá bom? Um abraço, até a próxima!